No último episódio de Apocalipse Celeste, a tristeza predominou. Maru e Miruko basicamente se meteram no meio de uma briga de facções, a Resistência e a Imortal. Após enfrentarem o Hiriko ilusionista, eles se encontraram com aquele que chamavam de Doutor Usami, que nos apresentou a sua provável amada, Hoshio, que após uma cena que exalava esperança, alcança o descanso eterno. E logo depois, Usami anda para junto dela. Agora a dupla segue rumo à cidade onde esse doutor vivia. No paraíso, conhecemos de forma mais próxima Asura, a quem descobrimos que voou para o paraíso além do paraíso. Além de descobrirmos que a diretora busca um sucessor, e Tokio agora carregava consigo vida em seu corpo. Como será essa cidade? Será que a dupla conseguirá seguir sem contratempos? Quem a diretora escolherá para sucedê-la? Será que Tokio terá um bebê saudável? Será que teremos um pequeno resquício de esperança nesse mundo? Descubra no último episódio de Apocalipse Celeste, o fim. Pois bem, por gerações foi perpetuada a arte da fala. E qual o melhor lugar para conversar, interagir e conhecer pessoas novas? Quer dizer, tirando as que você já conhece? Exatamente, o Discord. Um lugar de pura imaginação. E com imaginação eu quero dizer RPGs de mesa. E também casamento com bonecos virtuais. Olha, eu não sei muito bem o que a modalidade funciona, mas é um dos entretenimentos. Não me culpa. Mas esse lugar também é conhecido como o server do BR, ou Triskelion. Sim, você pode entrar nele hoje mesmo. E adivinha só, é de graça. Afinal, quem não gosta de alguma coisa de graça, né? Afinal, tudo de graça é sempre melhor. E é isso, é um lugar muito legal. Agora, acabou? É isso? Vocês podem me devolver meu cachorro? Vocês podem... Não, calma. O acordar que vocês iam devolver meu cachorro. Pode... E vamos começar com o episódio 10, onde ele começa com o Maru e a Nechan já em uma van, indo em uma outra direção junto com aquele homem que contava histórias, o Juichi. É nos explicado que ele apareceu depois pra eles, falando que a história do lugar morado não era mentira, e é confirmado com a outra tatuagem dele que é realmente real. E eles vão pra aquela cidade, e lá o Maru se disfarça de mulher e eles entram na cidade morada, que tá totalmente deserta. A gente parece ter entendido alguma coisa, até que o lugar começa a esfriar de repente, e eles começam a quase morrer, porém o Maru consegue enxergar um Hiroko e fala pra Nechan atirar, e a Nechan consegue acertar o Hiroko, porém ele ainda tá vivo e começa a perseguir eles. A Nechan começa a entender uma coisa sobre ele. Então ela vai num balde de água, coloca um pouco na boca e vai atrás do Hiroko. E lá, o Hiroko invoca uma espécie de bolha que vai lançando ar congelado pelo lugar. A Nechan, ao espirrar a água, ela consegue ver o raio de alcance do ataque do Hiroko. E assim consegue atirar nele, fazendo ele se afastar, mas ainda com outra metade fugindo. Então eles voltam, avisam pro Juichi que tava vazio. E quando o Juichi já tava triste, aparece dois caras, que eram dois caras que já estavam presos com ele na época da cidade morada. Então ele vai com eles e lá ele encontra o bebê dele, o filho, o Diogo. E ele chora de felicidade. E bom, eles passam momentos felizes lá, principalmente com o Juichi reconhecendo o líder, que foi quem cuidou do Diogo, do filho dele. E aí eles vão dormir, até que o ar começa a esfriar de novo e todos começam a fugir. E a Nechan sai correndo com o Diogo. Porém, por mais que ela corra, o ar ainda continua frio. Ela começa a congelar os pulmões, ela começa a morrer de frio novamente. Até que o Maru chega, pega o Diogo da mão dela e coloca pra longe. E aí a gente descobre que na verdade o Diogo é o Hiroko do frio. E bom, passa pra manhã seguinte e o Juichi dá a van e a chave pra eles, falando que não vai precisar mais disso, porque agora ele tem um lar e qualquer coisa ele tem uma van melhor. Então eles aceitam e vão embora. Enquanto isso, no paraíso, é mostrado
É mostrado a Tokio já com uma barrigona de grávida mandando mensagem pro Kona, falando que logo vão tirar essa coisa dentro da barriga dela e logo ela vai poder voltar, e ela já tá chorando. E um dos cientistas passam por uma moça que era que vai suceder a diretora, falando que logo vai nascer. E ela parece estar meio preocupada. Voltando pro apocalipse, o Druid, ele fala que naquele dia Naquele dia, alguém não parava de gritar. Gritava, avisando que estávamos fugindo. Será que o traidor sou eu por ter fugido ou... E aí, quando ele tava terminando de contar a história, ele para, porque pensa que ele ainda tá vivo. Mas aí ele só dá um tchau e vai embora, com o Diogo levando o carro. E aí é nos mostrado que no paraíso, novas crianças estão vindo para completar os estudantes. E é assim que acaba o 10º episódio. O 11º episódio começa com o Maru e a Nechan indo no divã, o qual foi nomeada de Hirokomaru Nigo. E eles chegam a uma cidade bem destruída e resolvem dormir, principalmente o Maru, que ficou enjoado. Ele acorda de noite já sem sono e começa a ver fumaça ao horizonte. Ele chama pela Nechan e a Nechan vê no mapa que é no mesmo lugar que eles queriam ir, então logo de manhã eles vão pra lá com mais pressa. E nós mostramos uma breve cena de um cara na fábrica que tá fazendo fumaça, e não é ninguém menos, ninguém mais que o Robin. Já no paraíso, a Mimehime tá meio preocupada com Tokio, que mostra que tá já fazendo o parto da criança. E aí mostra o Kona sentindo isso também, sentindo muita dor, já falando que o bebê vai nascer. É mostrado a Mimehime ouvindo alguma coisa e ela chega lá e vê uma criança tocando sanfona. E aí a Mimehime pergunta por que essa criança não tá brincando com as outras. E ela fala que ela tem uma coisa chata, que só vai atrapalhar os outros. E começa a chorar. E aí lá a Mimehime vai lá secar as lágrimas. E aí os olhos da criança simplesmente brilham. Começa a ir um monte de máquinas que agarram a Mimehime e perfuram ela. E aí corta pra Mimehime desmaiada e a criança chorando. E aí a Mimehime tá no hospital. Ela levanta e ela encontra o Kona. E ela começa a desabafar um pouco sobre o que aconteceu nesse dia, falando que a criança provavelmente tem o poder de criar ilusões. E ela fala que ela consegue ver algumas coisas, e aí o Kona pede um exemplo, e essas coisas são mais envolvidas com uma visão do futuro. E aí ela fala que isso tá acontecendo agora, e aí de repente o Kona se parece com um Hiroko. E aí depois de ela falar pra ir embora, a visão para. Então ela sai do hospital e ela encontra com a criança e fala que devolve o lenço e pede desculpas e começa a chorar de novo. A Mimehime respira fundo, tira o óculos dela e aí começa as ilusões a acontecerem novamente. Só que dessa vez a Mimehime fala pra ir embora, e aí a ilusão para. E aí ela fala, viu? Eu não tenho mais medo. E você não deve se importar mais com isso. E aí a Mimehime tem uma nova amiga agora. Bom, é mostrada a diretora que tá falando com o cientista, perguntando se os combatentes já saíram. E aí mostra que ela tem um Kiriko, um raio Kiriko do lado dela. E bom, o cientista fala que eles estão em animação suspensa, e aí a diretora pergunta se os bebês vão ter a mesma doença. E ele fala que infelizmente sim, eles não sabem a causa e muito menos têm a cura. Então a diretora respira fundo e fala que agora elas vão apostar no bebê do Tokio. Por causa que o bebê do Tokio é filho de 2 crianças e não é filho da Nina, que é a robô gigante que opera todo o paraíso. E aí o cientista acha uma loucura, porque pelo menos para fazer um transplante de cérebro precisa de ter 15 anos ou no mínimo 13. E aí a diretora fica brava, porque ele acha que ela não vai viver mais 13 anos só porque ela tem 80, ela começa um ataque cardíaco já. Só que aí ela melhora e fala que ela vai se tornar a vice-diretora, que foi nomeada no antepenúltimo episódio.
E aí o cientista acha uma loucura, mas tudo finaliza com eles decidindo que vão sim, que isso vai sim acontecer. É mostrado o próximo dia, onde a inteligência artificial começa a chamar todo mundo pra piscina. E lá mostra o Tokio que finalmente voltou. E a inteligência artificial fala que agora vai acontecer um teste. E independente do que aconteça, se eles não saberem, a direção é só pra seguir o coração deles. Porque esse é o dever de um Hiroko. E aí umas crianças falam que quando elas foram chamadas de Hiroko, parecia ser o nome real delas, que não eram chamadas por muito tempo. E aí vai acabando o episódio com a inteligência artificial simplesmente desligando todo o local. E aí acaba o 11º episódio. Agora, senhores, está na hora de começar a catástrofe. No nosso 12º episódio, ele começa do lado do paraíso, com Tokio acordando em seu quarto e não achando suas calças. E depois de ouvir que todos tinham que se reunir, ele saiu sem as calças mesmo, pensando que ia pegar com a Mimihime. Encontrando lá, a Nina diz A Nina pergunta se eles querem ir pro lado de fora depois do lado de fora. E todos respondem que sim. Ela cresce e fala, vamos começar então. E aí corta pro Tokio realmente acordando, cabelo curto, felizmente. E agora mostra a Mimihime, o Taka e o Shiro ali tomando um cafezinho, até que começa a aparecer umas crianças. E elas começam a dizer perigo. Enquanto é mostrado que a Nina tá offline desde então e todos estão com problema de sair do prédio. Até que de repente o teto só começa a desmoronar com algo caindo por cima dele. E o Taka e o resto começam a correr disso. É mostrado aquele cientista vendo que ele tá olhando pros gêmeos do Tokio e não sabe qual é qual. E de repente a sucessora entra junto com alguns cientistas. Ele pergunta o que diabos está acontecendo e ela fala que eles estão investigando. É mostrado também a diretora correndo quando um dos caras fala que deve ser um ataque da Takahara. Eles vão levando ela com a cadeira de roda até que a moça toma um susto por causa de uma explosão. Ela simplesmente larga a cadeira de rodas e sai correndo mesmo. E aí a moça só pensa uma coisa antes de arrastar pra cima, que é: tu sabe andar? E ela explode. E bom, a Mimihime e o resto vão correndo até que a Mimihime vê um buraco na muralha. E depois de chegar lá e agrupar as crianças e falarem pra elas ir pra piscina, ela decide que ela vai ver o que tem depois daquele buraco. E o mesmo acontece pro Taka, pro Shiro e pra outra menina. Então eles vão pra lá. E bom, após eles atravessar aquele buraco, eles se dão de cara com um mini murinho. E lá em cima o céu. Que a Mimihime acha o teto tão grande que ela pensou que tava caindo. E ela estica a mão pro céu. E isso é bem importante. Agora voltando pro lado do apocalipse, o Mario e a Nechan finalmente chegam na cidade onde o Osami morava. E lá ele encontra uma civilização, comida, casas, pessoas morando totalmente diferente do lugar de onde eles estavam. E após tentar comprar comida, eles recebem a notícia que para comprar aqui precisa se cadastrar como um cidadão, e aí você iria ganhar um dinheiro diferente do convencional. E eles vão lá e se cadastram, e após se cadastrarem, a Nechan pergunta sobre o Robin, o doutor, e sobre alguém com a mesma cara do Maru. E aí eles falam, e aí o moço ele olha se ela sabe dizer o nome desse cara, apontando pro Robin. E ela fala Robin Nazaki. E depois deles acreditarem que a Kiroko é parente deles, eles marcam o horário pra ela, daqui a 2 horas, na fábrica. A Nechan vai empolgada pra uma casa com o Maru, deixar suas coisas. E aí o Maru percebe que ela quer ir sozinha, pro seu reencontro com o Robin. E o Maru deixa. Afinal, é o que ela tava procurando desde então. Então ela sai correndo naquela direção, passa pelos guardas. E aí ela finalmente vê o Robin e grita pelo nome dele.
E o Robin olha pra Nechan e vê a Kiriko e toma um enorme susto. É cortado pra eles dois numa sala, conversando. E aí depois corta mostrando que a Nechan explicou tudo pro Robin. E o Robin acha isso bem interessante. A Nechan fala que descobriu onde ele morava por causa do Usami. E ele fala que ele morou com o Usami há 2 anos atrás. E até pergunta se a Ushio tá viva. Mas a Nechan fala que infelizmente não. E aí ele começa a explicar um pouco. Que depois de se separar do Usami, ele veio pra esse local. Que tenta plantar vegetação. E após eles finalmente conseguirem um terreno fértil, isso acabou virando uma cidade, uma nova civilização. Então a Nechan fica bastante animada, vendo que o Robin é incrível. E aí o Robinson fala pra ela ir tomar um banho pra depois ir pra casa, porque tá começando a ficar frio. E a Nechan vai tomando um banho. E ela fala que ela tava muito com medo, ela tava apavorada, mas agora vai ficar tudo bem. Até porque agora ela tem o Robin. É mostrado ela não achando as roupas dela. E ela pergunta pro Robin onde estão as roupas dela. E aí o Robin fala que ele aqueceu o quarto, é só vir pra cá. E ela vai. E ao mesmo tempo que ela vai indo, é mostrado o Maru andando em direção a comprar comida. É mostrado também as crianças olhando pro céu. E aí o Robin diz: Eu sou muito grato por eu ter encontrado e cuidado de vocês dois. uma cena do Maru comprando comida e chegando em casa, com uma enorme panela, se perguntando se ele vai conseguir comer isso tudo sozinho. E aí é mostrada a Nechan sendo acorrentada em uma cama. Bom, o Robin prende ela ali e a Nechan pergunta o que ele tá fazendo. E o Robin simplesmente diz que tá conduzindo um pequeno experimento. Quem tá dentro da sua cabeça? E aí a Nechan fica falando que é o Haruki, mas aí ele aponta pro espelho e no espelho ela vê a irmã dela, a Kiro. E após isso, infelizmente, e aí quando a gente esperava que a Nechan ia ser salva, ninguém vai salvar ela. E em contrapartida, a Mimihime olha pro céu e fala: é tão azul. E aí acaba o 12º episódio. Então agora o 13º episódio, ele começa com as crianças indo pra fora da muralha, onde o Taka diz que se isso for um teste, ele quer chegar em primeiro. Então eles avançam, mas aí a Mimihime acha que é melhor voltar. E aí o Shiro vai junto com ela. E voltando, os dois vão pela floresta e acham que estão meio perdidos, pois eles vieram pela mesma direção e mesmo assim tá muito longe, mais que o normal. Até que eles acham o riacho e quando a Mimihime vai lá olhar mais de perto, ela cai. E aí o Shiro se usa de apoio. E aí quando eles acabam caindo, a Mimihime pergunta por que o Shiro é tão apegado a ela. E aí o Shiro diz que basicamente ele ama muito ela, que ele não importaria que seu corpo fosse dilacerado várias vezes se essa fosse a vontade dela. Não, se ela permitisse isso. E aí depois a Mimihime ouvir isso, ela pega e dá um botão da blusa dela pro Shiro. É cortado pro cientista que entrega o bebê pra sucessora e fala que vai entregar esse aqui, mesmo estando bem confuso de qual é qual. E aí a sucessora diz que agora eles vão executar o plano Noé, que é para garantir a segurança de todas as crianças. Então o cientista leva o bebê para o Tokyo, falando que esse é seu filho e que vamos decidir como é que vamos cuidar dele daqui pra frente, que é o filho dele e do Conan. E o Tokyo, mesmo meio confuso sobre isso, aceita. Só que de repente a diretora chega, toda acabada, cheia de sangue, machucada, e começa a falar pro Tokyo entregar o bebê pra ela. E o cientista fala que precisava cuidar dos ferimentos dela, mas ela tá meio louca e fala pra Nina pegar o bebê da mão do Tokyo. E aí a Nina se transforma e vai pra frente do Tokyo, mas aí o Tokyo começa a pensar: Conan,
o que nós somos? E esse pensamento faz que veias de sangue começam a cobrir o corpo dele todo e do bebê. E quando a diretora vai lá tentar tirar o bebê da mão do Tokio, ela também é cobrida por essas veias e tudo só começa a preencher com clarão. E bom, agora na parte do apocalipse é mostrado o Maru e ele tá se questionando se é anormal a Nichin já tá 2 noites sem voltar pra lá. Então ele vai pra fábrica pra tirar a dúvida. E quando chega lá, os guardas falam que você tá procurando a antiga amante do Inazaki? Tá lá, e lá de noite eles estavam fazendo um barulho. E aí o Maru já fica bravo com isso, empurra os dois pro mar e começa a avançar. E cara, o Maru é uma máquina de combate, tá ligado? E enquanto isso a Nechan tá pensando, né? Ela tá toda acabada. E aí ela começa a ter uma memória de alguém olhando ele dormindo. E ela fica perguntando se essas memórias são da irmã dela. Ela queria poder ser a irmã dela agora. Ela queria poder seguir apenas ordens como o Maru faz e parar de questionar absolutamente tudo. E aí ela pede pro Maru ajudar ela. E aí o Maru chega nessa hora, vê a Nechan amarrada, toda acabada. E aí vê o Inazaki. E quando ele vê o Inazaki, ele sai correndo atrás dele. E ele espanca o Inazaki de um jeito que ele não acorda mais. Porém, ele acaba não matando ele, isso porque a Nechan pediu pra não matar ele. Então o Maru, mesmo muito bravo, larga ele e os dois vão lá pra fora. A Nechan tá muito triste, falando que mesmo se desmontassem ela e remontassem de novo, o que sobraria era a irmã dela e não ele. Então o Maru diz que ele já foi recusado umas 4 vezes. Mas se não quiser mais ouvir, é só jogar pedra no lago que ele para. Então ele diz: Eu não amo a Kiruko ou o Haruki. Eu estou apaixonado por você. E você é quem eu amo. E após ouvir isso, a Nechan joga a pedra no lago mesmo assim e vai lá dar um abraço. Os dois ficam felizes. E aí é cortado pra eles indo embora de van, falando que agora, se um ficar em perigo, o outro vai proteger eles. Então os dois vão se proteger. E aí é cortado pra uns caras vendo a fábrica toda destruída. E aí quando eles vão entrar na porta que o Inazaki queria usar pra fugir, eles veem uma mulher que tinha chegado nessa cidade há 1 mês atrás, com um monstro atrelado ao braço dela. E aí, como uma última cena, é mostrado o pessoal do paraíso dentro de um barco indo para uma grande cidade. E é assim que acaba a primeira temporada de Tengoku Daimaku. Bom, Tengoku foi um anime de grandes mistérios e surpresas. E bom, já como ficou claro no meu vídeo de tier list, é claro que ele é um nota 10. E eu tô ansioso pra segunda temporada, que eu vou me segurar pra não ir correndo pro mangá pra saber o que acontece depois. E bom, é isso. Sinto muito nas 2 últimas a minha voz ficar meio fonhé. Mas é que realmente eu gravei isso em outro dia e ficou complicado. Mas é isso, se você curtiu, dá o like, se inscreve. Valeu, falou e fui!